No primeiro vídeo, nós definimos o que é Cloud Computing. Nesse segundo vídeo, nós separamos 5 mitos e 5 verdades sobre Cloud Computing que a gente se depara todos os dias quando conversamos com pessoas que estão criando projetos para ir para a Cloud. O primeiro mito de Cloud Computing, e foi um mito muito sério no passado e hoje ele perde força, é com relação à segurança. Então o mito é: Cloud Computing é insegura, né? Os dados ali estão, ainda mais uma nuvem pública, nossa, qualquer um pode acessar, etc. Isso é um mito. Na verdade, hoje já faz alguns anos, talvez uns 3 anos, que existe uma clara percepção de que os ambientes são mais seguros na nuvem do que dentro de casa. Basicamente por um conceito. Os investimentos que a Amazon, Microsoft e Google fazem na nuvem são muito maiores do que o que a gente consegue fazer dentro de casa, para proteger contra ataques e para poder fazer criptografia mais sofisticada do que a gente consegue fazer dentro de casa. Então, por esse único detalhe, claro que a gente podia estender isso por horas e horas, por esse único detalhe é óbvio que essas empresas estão investindo todo o capital deles em desenvolver essas tecnologias. É óbvio que essa tecnologia é muito boa e considerada já há vários anos melhor do que a segurança que a gente consegue fazer dentro de casa. O segundo mito tem a ver com a facilidade de usar Cloud Computing. A maior parte das pessoas acha que para se usar Cloud, basicamente você entra num console e você sai escolhendo serviços e sai rodando e de repente está tudo funcionando. Sim, é assim se você estiver fazendo um teste, se você quiser ver como esse negócio funciona. Na computação voltada para o mercado corporativo, obviamente, a gente precisa pensar nisso de uma maneira mais ampla. Nós precisamos definir várias coisas para que isso funcione. Como que vai ser o backup desse servidor? Como a gente vai monitorá-lo? Quem tem acesso? Como que é fechado um circuito de segurança em volta desse ambiente e tudo mais, né? Então, há uma fase de planejamento, há uma fase de implementação e há uma fase de gestão que não podem ser desconsideradas. As boas práticas de governança têm que ser mantidas em Cloud Computing. Caso contrário, a gente não consegue fazer um bom uso dessa tecnologia. Outro mito que a gente ouve bastante é que Cloud Computing é caro. É bom, mas é caro. E aí, normalmente, quando a gente fala com alguém que tem esse mito na cabeça, é porque essa pessoa normalmente fez uma cotação, fez algum cálculo e concluiu que é muito mais barato manter os servidores dentro de casa. Não é assim. Na verdade, sempre vale a pena a gente fazer um cálculo profundo sobre isso, mas a gente tem reportado dos nossos clientes economias enormes, economias de 70%, 80%, 90%, quando a gente olha 90% quando a gente olha o custo total de gestão sobre aquele ambiente, 70% basicamente de analisar o custo, né, de propriedade básico, né, de servidores e softwares versus ter isso na nuvem. Por que isso acontece? Porque é uma tecnologia mais nova, os preços são menores, você paga pelo que você realmente consome e não por uma reserva que você fez de tecnologia, então você consegue acompanhar as flutuações desse ambiente e tudo isso somado te dá uma economia sem sombra de dúvidas. O quarto mito é: vou perder meu emprego se a minha empresa for para a nuvem, afinal eu sou responsável pela gestão da infraestrutura ou de algum ambiente que vai se gerir sozinho. O erro que tem nesse raciocínio é o mesmo que sempre existiu em todas as evoluções tecnológicas da civilização. Não há um desemprego por isso. Com milhares de empresas que a Daedalus já ajudou a migrar os seus ambientes para a nuvem, a gente identifica claramente que os profissionais envolvidos tiveram uma evolução, porque eles se aproximam do negócio e passam a gerir essa infraestrutura como um contrato de serviços e não como algo que tem riscos e que, enfim, impede que aquele profissional se desenvolva. Então é exatamente o contrário. Em milhares de empresas a gente nunca viu ninguém ser desempregado. Pelo contrário, a gente viu pessoas evoluírem por ter mais tempo para pensar, investir em suas carreiras, investir em entender melhor o negócio, do que ter uma atividade operacional. O quinto mito,
que também a gente vê ele com muita frequência, é que as pessoas acham que elas vão começar a usar Cloud Computing hoje, e hoje mesmo elas vão ter incríveis benefícios. Os benefícios são excelentes, são maravilhosos e eles são instantâneos. Não, é o contrário. Os benefícios existem, são muito bons, mas eles precisam ser desenvolvidos, eles precisam ser criados, precisa ter um planejamento e precisa ter o que a gente chama de jornada para a nuvem, que é realmente a gente conseguir converter toda uma visão de infraestrutura, serviços e governança para essa nova plataforma. Simplesmente achar que, ok, eu vou ter redução de custo, eu vou ter mais segurança e eu vou ter escalabilidade só porque eu estou usando nuvem, isso normalmente, eu não conheço nenhum caso que seja diferente disso, normalmente significa uma frustração enorme. As coisas não são assim. As coisas envolvem pessoas, envolvem processos, envolvem novas práticas, envolvem novas conversas com a área de negócio e tudo isso precisa ser resolvido e isso não é instantâneo. A primeira verdade que a gente precisa enfatizar em Cloud Computing tem a ver com agilidade, né? Qual é a verdade? É que você pode habilitar um serviço em minutos. Sim, isso é verdade. Você não precisa criar, né, um servidor, software e tudo mais do zero, né? Você já tem isso praticamente pronto dentro da nuvem. Então, criar ou habilitar um novo serviço na nuvem é uma coisa rápida e que você consegue automatizar no processo de uma maneira inteligente. Claro que você precisa ter uma boa governança para impedir que serviços sejam aleatoriamente habilitados. Isso pode criar um custo e riscos de segurança e de gestão muito grandes. Mas sim, você consegue rapidamente colocar um serviço no ar. A segunda verdade tem a ver com custos. Sim, é possível haver uma grande redução de custos. Aliás, é por isso que Cloud Computing se desenvolveu tanto desde a criação desse conceito em 2008. Né? As crises mundiais e aqui no Brasil favoreceram muito o crescimento de cloud e a gente é solicitado por muitas empresas que buscam redução de custo em cloud e conseguem. Só que é importante, novamente, que haja uma análise profunda, um planejamento, seja desenhada uma arquitetura, fases, etc., para que a gente garanta que essa redução de custo aconteça, não só no momento inicial, mas à medida que a sua empresa cresce ou diminui, é importante a gente criar essa governança dos seus custos, para que você realmente tenha um controle, como você nunca teve antes, dos seus custos de infra e de software na nuvem. Outra verdade que a gente precisa falar sobre Cloud Computing é sobre o retorno do investimento, que muitas pessoas chamam de ROI, né? O retorno do investimento ele é rápido e muito forte, desde que, como eu falei anteriormente, você consiga ter um planejamento e uma boa gestão daquilo que você vai fazer em cloud. Aí você consegue medir o ROI e você consegue mostrar uma redução expressiva, não só pelo uso da tecnologia, mas da forma com que você gere ela. Por Cloud Computing ter um grau de automação muito maior do que o que a gente tem nas tecnologias convencionais, evidentemente você precisa de menos recursos humanos para fazer aquela gestão no dia a dia, né? Os outros recursos você vai utilizar para outras coisas na sua equipe, mas com isso você consegue ter uma redução também desse custo. A quarta verdade que a gente quer falar é sobre algo muito sério. As áreas de negócio, tipicamente marketing, comercial, financeiro e outras áreas, operação e outras áreas da companhia, têm contratado o Cloud Computing direto, sem aval, sem acompanhamento nenhum das áreas de TI. Isso é uma verdade e é uma verdade muito desagradável, porque ela mostra que nós, profissionais de TI, não estamos sendo tão bem-sucedidos quanto a gente imagina de apoiar as nossas empresas nessa mudança. E isso é ruim porque Cloud Computing, por mais que as pessoas queiram transformar isso numa coisa
simples e sintética, é algo complexo, é algo que envolve segurança, é algo que envolve acesso, algo que envolve uma boa governança de mudança, de gestão de custos, etc. E quem faz isso é a área de TI. Então, sempre que uma área de negócio está contratando diretamente um CRM, um e-commerce, uma solução de Big Data, etc., o risco de que esses contratos tragam juntos com eles um problema de segurança, de performance ou de custo é muito grande, né? Segundo análises recentes, para cada projeto que TI está envolvida em cloud, existem 20 projetos em onde ela não está envolvida, né? Isso é assustador. Nós precisamos reverter isso, que é fazer com que a área de TI volte a fazer parte do negócio e acompanhe e aconselhe as áreas de negócio sobre o uso dessa tecnologia. E a quinta verdade, para fechar essa história, é que cloud computing se tornou algo normal, né? Muitas empresas hoje consideram que o normal é utilizar serviços na nuvem ao invés de comprar software, hardware, etc. E isso é uma tendência muito forte, né? Claro que algumas empresas estão um pouco atrasadas nesse processo por motivos os mais diversos, mas as empresas que adotaram essa visão de que cloud computing é normal e que todos esses medos, dúvidas, etc. já estão resolvidos, essas empresas têm uma vantagem competitiva enorme. Sejam empresas na área financeira, na área de varejo, serviços, viagens, comércio em geral, saúde, etc. Não importa o setor, a gente sempre identifica uma transformação provocada por cloud computing, uma transformação muito positiva em termos de redução de custo, agilidade, flexibilidade e competitividade.